Boas-vindas a mais um encontro aqui, mais um vídeo. Nessa aula a gente vai falar sobre um ponto muito importante aqui na preparação, na sua preparação, envolvendo o ENAM 2025.1. Primeiro, a coisa mais importante que eu preciso falar para você é que a gente esperava uma mudança no ENAM 2025.1. A gente esperava que o CNJ, em sessão agora ocorrida em fevereiro, alterasse a regulamentação do ENAM para uma possível redução de nota ou algum outro tipo de alteração substancial e impactante no ENAM para que a gente tivesse melhorias para a prova 2025.1. Isso, inclusive, tinha uma perspectiva muito boa de acontecer pelo próprio motivo de já existir uma possibilidade de que o ENAM fosse em junho de 2025 e não em maio de 2025, como vai ser. A prova vai ser em 18 de maio de 2025. A meu ver, quando a gente olha o cronograma do ENAM 2025.1, me parece que a prova seria em junho, né? Porque todos os outros atos depois da prova, tirando o gabarito preliminar, mas todos os atos depois da prova, como lista preliminar dos aprovados, etc., só vai acontecer 2 meses depois, em julho. Isso gera um pequeno prejuízo ali, ou um pequeno grande prejuízo, para quem passar na prova, fazer a prova no dia 18/5, tiver uma ótima nota, ou uma nota de 56, 57, então está habilitado no ENAM, mas a lista só sai 2 meses depois. Aí imagina, sai um edital para magistratura em junho, né? Até dá para você se inscrever dependendo da data final aí, mas enfim, pode existir esse prejuízo, deu para entender a ideia. A ideia desse prejuízo de que se sair um edital, essa demora entre prova e os demais atos pode gerar um prejuízo aí para quem, né, espera fazer uma prova de magistratura, sair do ENAM ainda esse ano. E aí a gente tá com a lousa aqui, vamos ver se eu vou conseguir usar ela direitinho, mas acho que vai dar certo. Ah, não tivemos alteração. E quando foi publicado o edital do ENAM, a primeira coisa que eu corri para ver foi data, e a segunda coisa que eu corri para ver foi conteúdo programático. E aí eu fiz uma análise prévia ali, bem correndo com os alunos. Depois eu fiz uma análise mais calma e a gente não teve alteração no conteúdo programático do ENAM 2024.1 para o 2024, do 2024.1 para o 2024.2 para o 2025.1. Então a gente teve assim um edital praticamente igual para todas essas provas. E isso pode ser bom, tá? A gente precisa de melhorias no ENAM? Precisaria de melhorias no ENAM? Precisaria. Mas o fato de, numa reta final entre fevereiro agora e maio, a gente não ter uma alteração substancial no ENAM é bom, porque o jeito de estudar fica muito parecido, ou se não igual, com o que a gente fez no ENAM 2024.2 e 2024.1. Você que não passou, lógico, está aqui assistindo esse vídeo, vai precisar de ajustes. Mas o estilo de estudar doutrina, estudar lei seca, fazer questões, ter espaços para aprofundamento, espaços para um estudo mais superficial, estudo de lei, vai ser muito necessário. Mas, sendo FGV, você vai precisar de jurisprudência. E então, normalmente a gente faz lá nos nossos cursos, inclusive aqui na descrição vai ter o nosso curso do ENAM para você conhecer. Nos nossos cursos a gente tem o seguinte: a gente tem
conteúdos de cronogramas semanais, com todo o conteúdo de doutrina, informativos comentados do STF e STJ, e, além disso, lei seca para estudar. E aí, de acordo com um aspecto pedagógico que a gente leva em consideração, a gente coloca questões também para treino. E isso tem dado muito certo. Tá? Inclusive, a gente teve aprovações no 2024.1 e muito mais aprovações comparando com o 2024.2, que foi uma prova mais difícil, na minha opinião. Mas vamos pensar nos ajustes que a gente precisa fazer. Esses ajustes eu fiz pensando em quem tirou entre 47 e 48 pontos no Enem 2024.2 até mais ou menos 52 questões. Para quem tirou 53 para cima, vai também se beneficiar do que eu vou falar aqui. Quem tirou 47, 48 para baixo também vai se beneficiar. Mas eu estou falando mais com essa massa de pessoas, vamos dizer assim, que tirou entre 47 e 52. Para quem tirou abaixo, o plano tem que ser um pouquinho diferente. Para quem tirou 53 para cima, aí o ajuste é muito pequeno e também vai depender da dificuldade da prova, porque a dificuldade da prova do Enem 2024.2 foi muito alta. A gente teve questões doutrinárias ali, em humanística, em humanos e em penal, por exemplo, com criminologia, que foram pontos ali fora da curva, e esses pontos fora da curva pode ter te tirado do jogo. Então, na verdade, para quem tirou 53 para cima, é manter o estudo e tentar angariar um pouco mais de conhecimento nessa reta final para conseguir aproveitar essas questões que são mais difíceis. Mas 52 para baixo, fica aqui comigo, mas todo mundo vai poder se utilizar do que eu estou falando aqui hoje. Ó, a gente tem dois tipos de alunos, pelo que eu percebi aí, e assim, isso eu já sabia por ter acompanhado o segundo concurso nacional da Magistratura do Trabalho, Enem 2024.1, Enem 2024.2, alguns concursos de analista, eu trabalhei bastante concurso de analista, e a gente tem dois tipos de alunos, e no Enem isso fica muito mais claro, né? Tem dois tipos de aluno. O primeiro tipo de aluno é o aluno que ainda não tem base em algumas matérias. Então, esse é o primeiro aluno. Então, por exemplo, eu tenho dois exemplos muito claros na minha cabeça, que é uma aluna e um aluno que vieram falar comigo recentemente. A aluna tinha problema com penal. Ela quer magistratura do trabalho, são 12 questões de penal no Enem, né, em geral, 2024.1.2 e o 25.1, mantendo essa mesma lógica essa mesma divisão e com 12 questões aí para penal. E aí ela veio falar comigo e falou: eu quero a magistratura do trabalho e eu fiz o Enem 2024.1. O 2024.2 eu fiz, não acertei nenhuma, e aí ela entrou no nosso curso para o 2025.1. Falei para ela, mas tá, se você já identificou que o seu problema é penal e que você acertou 0 ou uma questão penal, quantas vezes, qual é o seu maior problema? Parte geral ou parte especial do Código Penal? Parte especial do Código Penal. Parte geral até consigo aproveitar alguns pontos aí. Consigo pegar alguns pontos. Quantas vezes você leu parte especial do Código Penal? Apenas o que cai no Enem. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, a administração pública. Acho que já é a maioria, se não é tudo que cai na parte especial. E é menos coisa do que estudar a parte especial do Código Penal inteiro. Ela me falou, estudei uma vez. Só que ela fez duas provas, 2024.1 e 2024.2. Então, eu falei, aí a gente tem um problema.
Em tese, era para você já ter identificado essa deficiência e você já ter verificado que você precisa adquirir base. Para você adquirir base, você vai ter que estudar mais aquela matéria, menos alguma e vai estudar um pouquinho menos aquela matéria que você vai bem, que você domina melhor. Aí, bom, estamos no caminho, mas acredito eu que vai dar muito certo isso, porque a gente teve um aluno no segundo concurso nacional da magistratura que tinha problema com administrativo. Bom, eu vou mal em administrativo, ó, então você vai fazer isso e aquilo, e aí isso gerou efeito, ele conseguiu aí passar no segundo concurso nacional. E a gente tem outro aluno que tem problema em constitucional. Ele até tem a base doutrinária, ele lê a Constituição, só que ele não consegue absorver porque ele não vê, principalmente na parte de direitos fundamentais, de direitos sociais, não consegue absorver o conteúdo porque ele não vê a aplicabilidade daquilo. Então, a gente vai ter que incrementar o seu estudo de informativos do STF, para você ver um pouco mais de como isso desencadeia na prática, certo? Nos dois, acredito que vai dar muito certo, mas nesses casos específicos, é o aluno que não tem base em alguma matéria. Então, por isso que eu estou falando com quem tem 48 a 52 pontos. Porque quem tirou 53 para cima tem base em quase tudo. Está muito bem, só é uma questão de ajuste. Quem tirou 47, 46 para baixo, aí já está um pouco mais distante. E essa distância faz com que essa distância faz com que seja necessário, eu posso dizer, não é só uma matéria, é mais de uma matéria que vai ser o problema, porque a distância é um pouquinho maior. O desempenho está ali muito próximo de 50%. Então, de 50% para 70% é um salto, entendeu? Um salto não muito grande, mas é um salto. E aí a estratégia é um pouquinho diferente do que isso. E aí a gente tem um outro problema, que é um problema mais sistêmico, vamos dizer assim. Esse aluno que tem um problema sistêmico, ele não vai mal em penal, ele não vai mal em constitucional, ele não vai mal em uma matéria específica. Ele é mediano em todas, então ele quer dizer que ele está ali com mais ou menos percentual de metade para todas as matérias. E aí, esse vai ter que fazer um trabalho um pouquinho mais apurado. Ele vai ter que pegar a prova inteira, da questão 1 até a 80, e vai ter que pegar os fundamentos de cada questão que ele errou. Então, fundamentos da questão 1 até a 80, pega as questões apenas que você errou. Então, eu errei a 13, a 15, a 16, 17, 18, e assim vai. Com esses fundamentos em mãos, o que esse aluno, esse candidato, esse aluno vai fazer? Ele vai ver se existe padrão no que ele errou. Dois padrões são bem possíveis aqui. O primeiro problema de padrão e o segundo problema de padrão. O primeiro problema, eu vou colocar em outra cor, porque está aqui bem embaixo da tela, e então ficou meio ruim. O primeiro problema é um problema de elemento, vamos dizer assim. Tá entre aspas. Como assim de elemento? Bom, a gente sabe que o conteúdo que cai no Enem é lei seca, doutrina, ciência. Tá? Esse problema sistêmico, normalmente, o que a gente vê nos alunos é que quando ele faz essa análise dos fundamentos, das questões que ele errou, normalmente tem um padrão que é tudo que é jurisprudência eu perdi, tudo que é lei seca eu perdi, tudo que é a maioria das questões que eu errei é lei seca, a maioria das questões que eu errei é jurisprudência, a maioria das questões que eu errei é doutrina. Então é nesse elemento que você vai focar. Esse aluno ele vai ter, infelizmente, um pouquinho mais de trabalho. Apesar de ser muito parecido o trabalho aqui é um pouquinho maior. Por quê?
Esse aluno desse segundo caso aqui, com problema sistêmico, ele vai ter que estudar esse elemento que faltou em todas as matérias. Tá, respira para entender essa última frase, mas eu vou explicar com um exemplo. Ele vai ter que focar no único elemento, mas em todas as matérias. Então vamos dizer assim, ó, todas as questões que cobraram jurisprudência, eu errei. Ou a maioria das questões é de jurisprudência que eu errei. Então o que eu vou ter que fazer daqui até a prova? Vou fazer meu estudo normal, de reta final, e vou ter que fazer um extra. Qual que é esse extra? Estudar informativos do STJ, informativos do STF, súmulas, tese de repercussão geral. E é isso. Tá bom, informativos, súmulas e tese de repercussão geral. É isso. Já é o suficiente. Ah, dá tempo, dá tempo. Só que é um trabalho um pouquinho mais apurado. Essa pessoa vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Informativos, 1 ano e meio, 2 anos para trás, tá? Vai estudar de informativos. Súmulas do STJ, súmulas do STF, tese de repercussão geral, vai estudar todas, dando prioridade para um material que fale qual súmula já é superada, já é antiga e assim por diante. Fechou? Esse é o primeiro. Então, ele vai seguir essa ordem. Bom, peguei os fundamentos e vi que tem esse problema. Então, eu tenho um problema de jurisprudência. Então eu já identifiquei o problema. Eu não preciso ver a segunda parte. Já vou direto para atacar esse problema. Bom, ele viu o problema, ele viu os fundamentos e não tem prevalência de nenhuma questão. Eu não errei mais jurisprudência de lei ou de doutrina. Eu errei igual. Doutrina, jurisprudência e tal, eu me ferrei igual. Dei mal igual. Então, o que eu vou ter que fazer se eu não tenho nenhum padrão de elemento? Eu vou verificar um segundo padrão, que é tipo de questão. Normalmente não. Eu vou falar isso aqui, ó. A FGV, na verdade, as bancas em geral, têm 3 tipos de questões. Questões diretas, questões de assertivas e questões de caso hipotético. Tá? Questões diretas sobre medidas provisórias, assinar a alternativa correta, 2 pontos. Sobre teoria do órgão, assinar a alternativa correta, 2 pontos. Foi a primeira questão da prova verde, salvo engano, do Enem 2024.2. Tá? Beleza. Então eu tenho esse tipo de questão. Errei mais esse tipo de questão, eu vou ter que treinar mais ela, porque eu tenho dificuldade com esse tipo de questão. A gente tem aquele de assertivas, que é a assertiva 1, assertiva 2, assertiva 3, e aí vem lá, apenas 1 está correto. Tá. Aí você vai ter que treinar mais esse tipo de questão. E a terceira, que provavelmente vai ser o maior problema, vai ser o problema da maioria, é aquele que tem um caso hipotético grandão, e aí as alternativas A, B, C, D e E, resolvendo aquele caso concreto. Então, quer dizer, no estado Delta, o governador do estado Delta, verificando problemas de licitação, enviou à Assembleia Legislativa lei tratando sobre licitação, criando uma hipótese de licitação que não tem previsão na Lei 14.133 de 2021. Com base no entendimento, assinar a alternativa correta. Essa lei é inconstitucional, o STF decidiu tal coisa, e aí vem, tá? É um exemplo idiota que eu criei aqui, mas só para vocês entenderem que esse caso é o maior problema, é o problema da maioria. Normalmente o problema vai estar aqui. E aí você vai priorizar o treino desse tipo de questão. Então, isso aqui provavelmente vai atender a maioria das pessoas. Ou vai ser um problema de base em alguma matéria, ou vai ser um problema sistêmico, um problema ou de treinar a questão específica, ou de estudar um elemento específico, como jurisprudência,
lei seca, doutrina ou o que for. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima.